E aí pessoal, tudo bem? Canal ExplicaGel, professor Sérgio Wagner, treinamento Geografia Física, temática Climatologia. É a questão 59 que a gente vai tratar do Enem 2017, primeira aplicação. Uma questão muito interessante porque ela nos permite desenvolver várias revisões teóricas que eu quero que vocês aproveitem. Vamos ao enunciado da questão? Diz assim: as temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidade expressas no climograma apresentam o clima típico da seguinte cidade. Então veja que ele traz para a gente duas figuras. A primeira figura, o gráfico de clima, que a gente chama de climograma. Ele vai apresentar informações de temperatura média e de quantidade de chuvas, pluviosidade, que a gente pode chamar também de precipitação, beleza? E na figura 2 ele vai apresentar 5 cidades. Moscou na Rússia, Barcelona na Espanha, Mumbai na Índia, Cidade do Cabo na África do Sul e Sydney na Austrália. E aí cada uma dessas alternativas representa uma cidade, alguma característica climática dessa cidade. Então a gente tem que fazer a associação entre o climograma e a cidade certa para marcar a alternativa correta nessa questão, beleza? Como eu disse para vocês, nos traz muita oportunidade de fazer revisões teóricas. Veja que o enunciado é claro. O enunciado mostra que o gráfico, o climograma, fala sobre temperaturas médias e pluviosidade e pede para você identificar a cidade. Comecemos analisando climograma. Tudo bem? Vamos lá. Vamos ampliar o climograma para ficar mais fácil da gente fazer essa análise. Climograma é um gráfico de clima. Então, como todo gráfico, ele apresenta eixo da abscissa e eixo da ordenada. Nesse caso, ele tem dois eixos de ordenadas. Vamos começar pelo eixo das abscissas, que é o eixo X aqui, ó. Nesse eixo das abscissas, ele apresenta essas letrinhas que correspondem às iniciais dos meses do ano. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro. Para cada um desses meses, ele vai nos dar duas informações. Primeira informação, a temperatura média do mês, que ele vai representar através do gráfico de linha, e a quantidade de chuvas acumuladas, que ele vai representar através das barrinhas. Então, para cada mês eu tenho essas duas informações. Veja que no eixo das ordenadas à esquerda, ele me coloca aqui as informações de temperatura em graus Celsius. E no eixo das ordenadas da direita, ele me mostra as informações da quantidade de chuvas expressas em milímetros. Então, para cada mês, a gente vai ver a temperatura média e a quantidade de chuvas, beleza? Vamos escolher um mês aleatoriamente. Mês de maio. Vamos falar assim, mês de maio. Então, a gente procura aqui no gráfico, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aqui está o mês de maio. Temperatura média do mês de maio. A gente sobe e vai até a linha. E olha do lado esquerdo onde está a temperatura. Então, temperatura média entre 10 e 20 graus. Dá uns 14, quase 15 graus de temperatura média do mês. Tudo bem? Segunda informação. Quantidade de chuvas do mês de maio. Vamos lá? Aí a gente vai olhar para barrinha. Vemos até aqui, subimos a barrinha para aqui. Agora a gente olha do lado direito, tudo bem? Onde vão estar as informações de quantidade acumulada de chuvas em milímetro. Então a gente vem para o lado de cá e veja que a quantidade de chuvas ficou entre 40 e 60, mais ou menos uns 50 milímetros, tudo bem? Então ele nos deu a informação de temperatura média e de quantidade de chuvas em cada um dos meses do ano. Vamos fazer primeiro a análise de temperatura. O que a gente percebe nesse nosso gráfico? Que o início e o fim do ano as temperaturas são muito baixas. Inclusive as temperaturas médias estão abaixo de 0 grau. Tudo bem? Então são os meses mais frios, janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro. Temperaturas muito baixas, então representa um clima muito frio no inverno. Essa é uma informação fundamental para a gente entender. Outra coisa importante da gente mostrar aqui, ó, nos meses de maio, junho, julho e agosto são os meses mais quentes, é quando a linha está mais alta. E essa temperatura mais quente, ela não ultrapassa 20 graus Celsius. Então não é tão quente assim também no verão. O inverno é muito frio e o verão não é muito quente. Olha que interessante que a gente falou, o inverno e o verão. Claro que no inverno são as temperaturas mais baixas e no verão são as temperaturas mais altas. Isso é tranquilo, isso é pacífico, né? E você consegue, observando a linha de temperatura, identificar se a cidade está no hemisfério norte, se ela está no hemisfério sul ou se ela está nas proximidades da linha do Equador, que divide a Terra em dois hemisférios. Como é que a gente faz isso?
Observando aqui, fazemos 3 gráficos aqui só de temperatura. Hemisfério norte, hemisfério sul e próximo ao Equador. Como é que seria o gráfico de temperatura de uma cidade localizada no hemisfério norte? Mais ou menos assim, semelhante a esse gráfico que a gente está aqui. Por quê? Porque você percebe que o meio do ano corresponde à época mais quente. E o meio do ano, maio, junho, julho, agosto, representa no hemisfério norte o verão, que na verdade começa a partir do dia 21 de junho, mas são os meses mais quentes, o meio do ano equivale ao verão. E quando a gente está aqui no hemisfério sul, quando é verão no hemisfério norte, no hemisfério sul é sempre invertido as estações do ano. Então aqui no hemisfério sul, o meio do ano corresponde ao inverno. Se o meio do ano corresponde ao inverno, esse gráfico ele vai estar com a temperatura mais baixa no meio do ano, conforme eu vou mostrar aqui para vocês. Olha que interessante, ó. Então sempre que você tem esse formato assim, tipo assim de boquinha triste, né? Imagina uma boquinha triste, hemisfério norte, significa dizer, boquinha triste significa dizer mais quente no meio do ano, verão no meio do ano. Isso corresponde ao hemisfério norte. Quando você tem uma boquinha feliz, dando um sorrisinho, né? Igual a gente tem aqui no hemisfério sul, significa dizer que no meio do ano são as temperaturas mais baixas. Corresponde, então, a inverno no meio do ano, que é compatível com o hemisfério sul. Legal, né? Então não esquece, as estações do ano são sempre invertidas entre os hemisférios. Quando é verão no hemisfério norte, aqui no hemisfério sul é inverno, tudo bem? E vice-versa, né? Sempre para todas as estações, outono, primavera, sempre invertidas, tudo bem? Agora, quando você tem uma cidade próxima à linha do Equador, tanto no hemisfério norte, pertinho do Equador, ou no hemisfério sul, é sempre muito quente. Então é difícil da gente identificar uma cidade que está no hemisfério norte ou sul próximo ao Equador. Resultado, o gráfico de temperatura vai ficar mais ou menos assim, como vocês estão vendo, ó. Sempre com temperaturas lá em cima e sem grande variação. Então você tem assim menos variação de temperatura, e variação de temperatura a gente chama de amplitude térmica. Beleza? Então, o que nós temos aqui nesse gráfico? Perceba que, como nós temos essa curva mais elevada no meio do ano, isso é compatível com uma cidade no hemisfério norte. Então, já facilita a gente identificar a cidade, ou pelo menos as cidades prováveis, que a gente vai ter lá para a resolução da nossa questão. Vamos ver o gráfico que ele apresenta na questão? Então nós temos Moscou, Barcelona, Mumbai, Sydney e Cidade do Cabo. Vamos botar aqui a linha do Equador. Como esse tipo de mapa não mostra a Antártida aqui embaixo, a linha do Equador não vai estar exatamente no meio do mapa, porque eles excluíram o continente Antártida, ou seja, tiraram da visualização do mapa parte do hemisfério sul. Mas a gente tem que ter uma noção da onde passa a linha do Equador, pertinho aqui no norte do Brasil, perto de Belém. Então a linha do Equador, ela passa mais ou menos por aqui. Eu vou fazer esse traçado para vocês, tudo bem? Então essa é a linha do Equador, hemisfério sul, hemisfério norte. Como o nosso gráfico é compatível com cidades no hemisfério norte, a gente automaticamente já elimina das respostas Cidade do Cabo e Sydney. 2 alternativas já foram. Aí agora a gente vai analisar se a cidade correspondente é Mumbai, Barcelona ou Moscou. Tudo bem? Qual seria a cidade, né? Voltando para o gráfico novamente, uma coisa é muito marcante, como eu falei para vocês. O inverno, olha só, ele é muito frio, né? Então, invernos muito frios são mais compatíveis com que tipos de cidade? Que estão mais próximas ou mais distantes do Equador? Mais distantes. Perfeito, gente. Por quê? Quanto mais distante do Equador, aumenta a latitude. Tudo bem? Latitude é a distância em graus em relação ao Equador. A gente considera o Equador a latitude 0 grau, aí as latitudes vão aumentando para o hemisfério norte até o limite de 90 graus norte, como as latitudes também vão aumentando para o hemisfério sul até o limite de 90 graus sul. Tudo bem? E aí essas latitudes permitem a gente separar também a Terra em zonas climáticas. Entre a latitude 23 graus norte e 23 graus sul, ou seja, a latitude mais perto do Equador, 23 norte a 23 sul, mais perto do zero, a gente tem a zona mais quente do planeta, a zona tropical. E essa zona tropical é mais quente porque os raios solares incidem nela de forma mais perpendicular, com baixa inclinação, o que aumenta a incidência da radiação solar. Olha só, na zona equatorial
exatamente na linha do Equador, os raios solares são perpendiculares e próximos ao Equador, eles têm uma inclinação muito pequena, o que tende a levar temperaturas médias mais elevadas. Tudo bem? Entre os trópicos e essa linha imaginária aqui, que a gente chama de círculos polares, no hemisfério norte, o círculo polar ártico, no hemisfério sul, o círculo polar antártico, então entre o trópico 23 graus e os círculos polares que estão a 66 graus norte e 66 graus sul, nós temos as chamadas zonas temperadas norte e zona temperada sul. As zonas temperadas são marcadas por temperaturas médias menores do que as zonas tropicais. As zonas temperadas já apresentam uma diferença significativa de temperatura entre verão e inverno, onde o inverno tende a ser bem mais frio. Tudo bem? Principalmente quanto mais ao norte ou quanto mais ao sul dentro da zona temperada, beleza? Nessas regiões, os raios solares atingem ele com maior inclinação. Então, os raios solares, como são mais inclinados, geram uma incidência mais inclinada, geram um aquecimento menor. E, por fim, nós temos as chamadas zonas glaciais ou zonas polares, onde os raios solares incidem de forma muito inclinada, gerando baixíssimo aquecimento. Tudo bem? Bom, quando a gente olha o nosso climograma, a gente percebe que lá nós temos um inverno muito proeminente. Então, a gente já elimina a zona tropical, tudo bem? E a gente elimina também áreas da zona temperada próxima da zona tropical. A gente vai pensar em zona temperada bem próximo da zona glacial ártica norte. Por quê? Porque o gráfico corresponde ao hemisfério norte. Então, a gente fez aí uma análise de temperatura desse gráfico, tudo bem? Faremos agora uma análise de chuvas, de precipitação. A precipitação ela é sempre expressa em milímetros. Professor, o que significa essa unidade em milímetros? Olha só, cada 1 milímetro de chuva corresponde a 1 litro d'água por metro quadrado. Então vamos escolher o mês mais chuvoso aqui. Olha para o gráfico, gente. Qual é o mês mais chuvoso? Perfeito, acertaram. Julho, tudo bem? Então tá aqui o mês de julho, aonde a quantidade de chuvas ela fica entre 80 e 100 milímetros, dá uns quase 90 milímetros. Então o que significa 90 milímetros? Que cada metro quadrado dessa cidade recebeu 90 litros de água no mês de julho. Tudo bem? E aí você vai vendo a quantidade de chuvas que nós temos nessa cidade, em cada um dos meses. Então a gente percebe que os meses de junho, julho, agosto, ó, esses meses aqui são os mais chuvosos. E perceba que os meses mais chuvosos correspondem também aos meses mais quentes. Então tem uma correlação aí. Tudo bem? Perceba que a época mais seca, menos chuvosa, é o fim do ano, principalmente o começo do ano. Não o fim do ano. No fim do ano tem uma queda de quantidade de chuvas, mas no começo do ano a quantidade de chuvas ela é bem mais baixa, né? Inclusive quando as temperaturas chegam a menos 10 graus aqui em janeiro, em fevereiro, veja que a quantidade de chuvas é a menor que tem. Ela está, olha aqui, ó, olha para cá, entre 20 e 40 milímetros. Tudo bem? Professor, qual é a quantidade de chuvas considerada elevada, baixa para uma cidade? Aí, gente, é conhecer climograma. É conhecer climas diferentes para a gente poder ter um padrão do que é muita chuva, do que é pouca chuva, daí em diante. Tudo bem? Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns padrões climáticos para vocês irem se acostumando a ler climogramas e perceber diferentes realidades. Vou mostrar aqui para vocês um climograma equatorial. Um climograma de uma cidade brasileira, Manaus, uma cidade brasileira na região amazônica. Então a gente tem essa característica de climograma. Tudo bem? Nesse climograma, aqui do lado esquerdo, milímetros, aqui do lado direito, graus Celsius, né? Então ele bota tanto em polegadas quanto em graus Fahrenheit. A gente vai usar graus Celsius e milímetros, né? Porque a gente está aqui dentro do padrão brasileiro. Tudo bem? Veja só a temperatura desse gráfico. Rapidamente a temperatura, ó. Constante. Tudo bem? Constante. Temperatura média entre 25 e 30 graus ao longo do ano. Às vezes um pouco mais quente, uns 28, 27, né? Às vezes perto do 25, mas sempre temperaturas médias elevadas. Para temperatura média de um mês acima de 25 já é considerado bem quente, né? Porque é a média do mês. Agora o que nos interessa é olhar as chuvas, tudo bem? Qual o mês mais chuvoso? Aí, professor, olha só, ele não colocou aqui os meses, não botou as letrinhas, mas ele botou o número do mês. Aí a gente infere, tudo bem? Mês 1 é janeiro, mês 2
é fevereiro, o mês 3 é março. Veja que o mês 3 é o mais chuvoso. Olha a quantidade de chuvas no mês 3, tudo bem? Então ela está entre 360 e 420 milímetros. Olha que super quantidade de chuvas em um único mês, de 360 a 400 litros de água que caíram por metro quadrado na cidade de Manaus. É muita chuva. Vamos voltar ao gráfico da nossa questão? O mês mais chuvoso está entre 80 e 100. Está mais ou menos uns 87, 88, tudo bem? Olha aqui, ó. Então, significa dizer que não é uma cidade tão chuvosa como uma cidade localizada na Amazônia. O mês menos chuvoso aqui em Manaus é o mês 8, que corresponde ao mês de agosto. Olha a quantidade de chuva, quase 120. Então, o mês menos chuvoso aqui é mais chuvoso do que o nosso gráfico da questão. Tudo bem? Vamos ver outros climogramas? Vamos lá? Estou mostrando aqui um climograma do clima semiárido, né? Então, sertão do Nordeste, Bahia, cidade de Juazeiro. Olha só, vamos ver aqui os meses mais chuvosos, ó, primeiro, segundo e terceiro mês, janeiro, fevereiro e março, tudo bem? Tanto janeiro quanto março, a quantidade de chuvas são muito parecidas. Vamos ver aqui a quantidade de chuvas, olha aqui, ó. Entre 75 e 90. Então é muito parecido com a quantidade de chuvas lá daquele clima. Só que aqui nesse clima semiárido, a gente tem essa quantidade de chuvas um pouco maior aqui e depois praticamente ela desaparece em alguns meses do ano. Coisa que não acontece lá no nosso clima, ela não chega a desaparecer em nenhum mês, tudo bem? E o clima semiárido é marcado por muito calor, né? As temperaturas médias, se você observar aqui, ó, estão sempre entre 25 e 30, apenas aqui nesse mês aqui, 7 de julho, que ela está um pouquinho abaixo de 25 como temperatura média. Então é muito quente e pouca chuva. Vamos ver outro clima? Um clima que representa o centro do Brasil, a região do Cerrado, o clima de Brasília, tudo bem? Aqui no clima de Brasília, veja que nós temos muitas chuvas no começo do ano e poucas chuvas no começo e no fim do ano e poucas chuvas no meio do ano, que corresponde ao inverno. Ah, inverno mesmo? Olha como é que a temperatura cai aqui no meio do ano e sobe no começo e no final do ano. Então a gente vê que tá com um formatinho já assim de boquinha feliz, né? Já dá para identificar como hemisfério sul Brasília, por exemplo. Tudo bem? Beleza? Então veja a quantidade de chuvas aqui dos meses de janeiro, fevereiro, março, ela chega a 225 milímetros. Veja a quantidade de chuva nos meses de novembro e dezembro. Ela passa 225 milímetros, então chove bastante numa época, mas praticamente não chove no meio do ano. Tudo bem? Vamos ver um outro tipo climático aqui, para a gente ficar craque em leitura de climograma? O clima subtropical. Pegamos a cidade de Curitiba, capital do Paraná. Então veja que nós temos aí chuvas em todos os meses do ano, sendo que alguns meses são mais chuvosos, como o mês de janeiro e fevereiro, que as chuvas passam de 200 milímetros. No meio do ano você tem menos chuvas, mas mesmo assim elas são acima de 80 e até 120, tudo bem? E você vê a queda de temperatura mais proeminente, né? A boquinha mais com cara de feliz. A análise de climograma, gente, é muito importante para que a gente possa resolver questões, tudo bem? Vou mostrar aqui um clima fora do Brasil, clima tropical monsônico. Olha como é que muda esse clima, olha como é que a boquinha já está com cara de triste, né? Como que é o formato da linha de temperatura. Então é hemisfério norte. Veja que esse clima tem uma super concentração de chuvas no meio do ano e pouca chuva no começo e no fim do ano. Como o meio do ano é mais quente, é verão, então verão chove muito mais, no inverno chove muito menos. Esse clima tropical monsônico ele é compatível com essa região aqui do sul do continente asiático, que recebe uma grande quantidade de umidade que vem do Oceano Pacífico, provocando muita chuva que é nessa região, que a gente chama de chuvas de monções, por isso o nome de clima tropical monsônico. É muito interessante, né? Porque a quantidade de chuvas aqui, ó, vamos pegar 3 meses, ó, mês 5, mês 6 e mês 7. Então, maio, junho e julho. As chuvas ultrapassam 330 milímetros. Então, um clima muito chuvoso por conta dessa umidade, né? Que vem através dos chamados ventos de monções provenientes do Oceano Índico. Então, é um clima muito interessante de ser analisado e de conhecer o gráfico. Vamos ver assim um extremo, um clima desértico. Vamos ver um clima desértico? Olha aí, ó. Riad, capital da Arábia Saudita, clima desértico, tudo bem? Veja que dá para ver a boquinha triste, hemisfério norte, tudo bem? As temperaturas médias, elas chegam a, olha aqui, gente, 35 graus, mas elas caem para 15, tudo bem? Na época de inverno, tudo bem? Mas a quantidade de chuvas é sempre muito baixa. A quantidade de chuvas, ó, os meses mais chuvosos, janeiro,
março, abril, aí depois volta a chover um pouco mais em novembro, né? Veja que ficam entre 10 e 15 milímetros. Inclusive esses gráficos aqui, ó, eles mostram o total pluviométrico, a soma do ano, 66 milímetros. 66 milímetros é menos do que chove naquele clima que a gente vai analisar, que a gente está analisando da questão. Então, gente, observem climogramas, entrem em sites que mostram climogramas para que vocês aprendam a fazer essa leitura, estejam craques para poder analisar climograma, porque é um tema muito forte para Enem e essa questão do Enem mostrou claramente uma representação de climogramas para a gente. Muito bem, analisamos esse climograma e ele é correspondente a qual cidade? Vamos lá? Letra A, Cidade do Cabo, na África do Sul. Antes aqui, ó, só a gente fez aqui a divisão da linha do Equador, repetir aqui. Letra A, Cidade do Cabo, na África do Sul. Já cortamos, porque a Cidade do Cabo está no hemisfério sul e o formato da temperatura, boquinha triste, corresponde ao hemisfério norte. Beleza? Letra B, Sydney, Austrália. Já cortamos, porque Sydney também é hemisfério sul e o nosso climograma corresponde ao hemisfério norte. Letra C, Mumbai, na Índia. Já é uma boa. Mumbai está no hemisfério norte. Definido pelas chuvas monsônicas torrenciais. A gente mostrou o clima de monções, né? Aquele que chove absurdamente no verão. Não é verdade? Quando as chuvas passam de 300 milímetros. Isso não corresponde, tudo bem? E mais, tá? Aqui a quantidade de chuvas fica em 60, 80, um pouco mais que 80. Não passa de 300 e mais. O nome do clima é tropical monsônico. Não dá para ser compatível tropical com temperaturas no inverno, como mostra esse gráfico aqui, de menos 10. Então não é compatível com clima tropical. Por isso a gente vai eliminar Mumbai, não tem essas chuvas monsônicas e também não está tão perto assim da linha do Equador, porque se está perto da linha do Equador, não vai ter uma temperatura mais baixa. Então vamos para a letra D, que corresponde à cidade de Barcelona, afetada por massas de ar seco. Ora, quando uma cidade é afetada por massas de ar seco, a gente vai ter meses do ano onde não chove. Naquela época que tem a massa de ar seco, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E veja que nesse gráfico aqui nós temos chuva em todos os meses, tudo bem? E além do mais, Barcelona já está mais longe do Equador, mas não chega a ter temperaturas tão baixas assim. Então a gente elimina por conta das massas de ar seco, porque ele fala sobre isso aqui no item. Só nos resta a letra E, que é a cidade de Moscou, que é a alternativa correta. Por quê? Porque Moscou, na Rússia, está influenciado pela localização geográfica. O que é a localização geográfica? De alta latitude. O que é alta latitude? Muito distante do zero. Então, lembra que o 0 grau é o Equador, quanto mais para o norte ou quanto mais para o sul, a gente vai aumentando os graus, então vai aumentando a latitude. Beleza? Tudo bem? Então a gente marca a letra E a partir da análise desse climograma. Pode curtir o vídeo, porque a gente teve muita teoria, muita coisa importante aí para poder aprender, para poder revisar, para poder entender em climatologia. Falamos de muita coisa, espero que tenha contribuído aí para a revisão e para o aprendizado de vocês. Bacana?